gente tem que aproveitar uma crise, né? E pode desperdiçar a crise. E essa crise é uma oportunidade de conhecimento. O Paulo Rabelo, que tem a sua consultoria, que é fundador de institutos que pensam o Brasil, é de grande importância, Paulo. Então, eu queria agradecer ao Wilson Blay, agradecer ao Paulo, e abrir a palavra aqui para o Blay fazer comentários iniciais e diálogo com o Paulo Rabelo. Bom dia a todos, parabéns, Valdemar, pela iniciativa. Acho que o diálogo sempre é necessário e deve ser exercido de forma permanente para que as boas possa transformar em boas ações. Paulo Rabelo é o nosso grande amigo. A cada tempo eu ligo para ele pedindo a sua ajuda, né, a sua opinião. Ele já bastante experimentado, passou pelo BNDES, nós estamos nesse desafio do BRDE, e ter a experiência do Paulo Rabelo e tê-lo como amigo, eu me sinto muito honrado. Bom, eu acho que desse diálogo nós temos que entender assim, e eu tenho repetido isso de forma muito permanentemente lá dentro do banco, que da crise é a oportunidade. Eu acho que nesse momento, principalmente ao banco, é o momento do fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, para que nós possamos se debruçar ao crédito para fazer a diferença e efetivamente gerar emprego e renda aí no futuro próximo. Repito aqui o que o governador fala sempre: a melhor política social é o emprego. Então, nesse momento, nós estamos passando por um desafio, que é encontrar a medida entre aquele remédio que nós precisamos dar neste momento para que as pessoas possam passar por esse momento mais agudo do Covid, mas nós temos que ter também remédios para que a economia seja retomada. Então, se eu puder propor, eu queria entender um pouco, e falando com o Paulo Rabelo, qual é a medida mais adequada nesse momento? Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos fazer com que as pessoas renovem o seu emprego. Quais são as medidas, efetivamente, que nós temos que exercer como premissas iniciais para que esta condução, este propósito seja alcançado em curto espaço de tempo? Está nos ouvindo, Paulo? Não sei se o teu microfone está desabilitado. Está ouvindo? Eu acho que agora pode falar, Paulo. Alô? Estamos ouvindo. Então tá. Você nos ouviu, Paulo? Eu começo... Não, eu estava ouvindo desde o início e alguém que coordena, talvez o administrador da nossa conexão, na tentativa de tirar o som de outros que estão com o microfone aberto, e peço a todos, então, que não estejam falando, que fechem os microfones, porque causa interferência, possivelmente me fecharam também daí. E é por isso que eu não consegui entrar. Agora sim, então vamos lá. Mas são pequenas inconveniências de um mundo novo. Eu queria agradecer muito as palavras do secretário de Planejamento, Valdemar Jorge, a pessoa com quem simpatizamos imediatamente ao estarmos em contato com a então nova equipe do novo governador Ratinho Júnior, coordenada na época, aquela equipe de transição, pelo não menos querido Wilson Blay, que depois veio a ser e está como presidente do Banco de Desenvolvimento da Região Sul, o BRDE. Eu agradeço a todos os coordenadores desta reunião e gostaria de dizer que, para mim, é uma satisfação e um privilégio estar com vocês aí, ainda que virtualmente, no Paraná, e discutir as saídas dessa crise, que eu acho que, como disse muito bem o Wilson, na realidade, uma oportunidade de ouro para o Paraná se destacar no cenário nacional e, quem sabe, mesmo também internacional. E, para isso, é preciso que a gente comece
fazendo uma revisão do que é que esse impacto está sendo para o país e o que é que isso representará nos próximos meses, estendendo o olhar até 2021, e, a partir daí, tirarmos algumas consequências para o Paraná. Então, se eu tenho aí uns 10 minutos, eu gostaria de repassar muito rapidamente o que a nossa empresa de consultoria, a RC Consultores, que esteve, por acaso, e com muita honra à frente da elaboração de um plano que ajudou ao governo Ratinho Júnior, em especial a Secretaria de Planejamento, a se organizar com uma visão de bastante longo prazo, 2020, 2030, uma visão de futuro. Pois então, essa visão de futuro se alterou profundamente para o Brasil e se alterou também profundamente para o Paraná com o advento dessa pandemia. E em que sentido? Em primeiro lugar, houve um empobrecimento geral do mundo, não só ele estampado pelas quedas, eu diria até catastróficas, das bolsas de valores e da nossa também, uma correção de valor de ativos extremamente importante e que nos coloca, por assim dizer, de barbas de molho. Todos nós, de alguma forma, podemos dizer que voltamos 4, 5 casas atrás no nosso jogo aí de banco imobiliário. E, portanto, nós precisamos agora retomar a economia através dessa revalorização de ativos. Esse movimento é muito importante porque, já neste aspecto, eu diria que o Paraná, por várias condições, ele está privilegiado relativamente aos impactos de desvalorização de ativos sofridos por outras regiões do país e por outras regiões do mundo. Portanto, nós estamos, como repetindo o Wilson Blay, diante de uma oportunidade diferenciada. Em segundo lugar, nós estamos diante de uma anemia profunda de demanda e com uma desorganização da produção. Isso, normalmente, não está nos manuais de economistas, e os economistas não estão adequadamente equipados para lidar com situações como essa. Nem numa guerra, em geral, existe uma situação como essa, porque se existe uma destruição provocada pela guerra, que prejudica a capacidade de ofertar, caso você seja, por exemplo, bombardeado, não existe, por outro lado, uma imobilização da população, da sua força de trabalho. Isso é realmente novo, isso é inédito. O fato de que nós temos uma espécie de congelamento de um dos lados importantes da chamada função de produção. A função trabalho, o elemento trabalho, está parcialmente imobilizado, trancafiado nas suas casas. Portanto, nós temos um prejuízo diário decorrente dessa imobilização, ainda que, como estamos aqui fazendo, e imagino que trabalhando, virtualmente, e isso vai ser importante também, a gente esteja, de alguma forma, se compensando, buscando alternativas tecnológicas para essa imobilização. Diga-se passagem, esse é um outro aspecto que eu acho que, até em termos de marketing, Valdemar, você deve aproveitar para fazer mais propaganda do Paraná, que é o estado que tem 100% de conexão digital. Nós valorizamos muito esse aspecto quando elaboramos o nosso plano de longo prazo 2030. Eu acho que agora, com mais razão ainda, o Paraná deve sair na frente pelo fato dele poder, por exemplo, levar a educação virtual à distância para todos os municípios do Estado e, portanto, essa virtualização da vida fica, de certa forma, facilitada pelo Paraná ter tido a dianteira nessa interconexão digital. O outro aspecto importante, além dessa anemia de demanda,
é o fato de que os governos foram pegos no contrapé, não só no Brasil, como, de um modo geral, no resto do mundo. Não só do ponto de vista de controle de epidemias e pandemias, o Brasil, até que, através do Ministério da Saúde, tem tido um desempenho razoável, mas, tipicamente, nós agora já estamos sabendo quem nada nu na praia. A maré baixou e onde os serviços de saúde são mais sofríveis, eu não diria que no Paraná existe excelência, mas pelo menos nós estamos na ponta boa da curva brasileira. É lamentável ver o que ocorre, por exemplo, no estado do Amazonas, em Manaus em particular, em algumas outras capitais, onde o planejamento da oferta de leitos e de serviços, de um modo geral, a capacidade de responder com prontidão a essas emergências apresenta-se de modo mais grave. O Rio de Janeiro também, eu acho que estaria na ponta ruim, infelizmente, devo dizer, a respeito da minha cidade, do meu estado, que nós não estamos bem. E, portanto, aí também é importante destacar a atuação e a resposta do Paraná. Mas, para além da resposta em relação aos aspectos sanitários e de terapêutica, eu diria que existe também uma outra terapêutica onde nós estamos perdendo 7-1. E eu acho que essa é a resposta econômica. Nós não estamos bem. E não querendo fazer uma crítica à equipe econômica, acho que as rusgas que estão acontecendo no campo político apenas jogam mais para baixo a imagem da política e dos políticos no Brasil, de um modo geral, com as honrosas exceções como temos justamente aí à frente do governo do Paraná, mas apenas as exceções confirmam uma regra de decepção. Nós também, independentemente de posição político-partidária, que não vem ao caso, verificamos que as respostas das equipes econômicas têm sido bastante sofríveis, e porque não estão conseguindo reorganizar os seus orçamentos para dar uma resposta à pandemia, e também não estão conseguindo mobilizar o campo financeiro de modo adequado. Em particular, eu acho que, se eu tivesse que escolher hoje, a principal sequela que eu antevejo na saída a partir de junho, julho, é a fragilização absoluta de micro, pequenas e médias empresas no Brasil. O Banco Central, apesar de ter feito a liberação e que deveria fazer com mais intensidade os recolhimentos compulsórios, não carimbou essa liberação adequadamente, quer dizer, não coordenou o sistema de bancos para aquilo que, ainda nos anos 70, foi utilizado como um recurso pelo saudoso ministro Mário Henrique Simonsen, um refinanciamento geral compensatório, como era o nome na época que foi dado, uma espécie de reciclagem geral de todos os contratos, com novas taxas de juros, com alongamento de prazos, e de uma maneira mais ou menos genérica. Isso já deveria ter sido feito de forma basicamente plana, de modo a atingir praticamente a generalidade de todos os contratos. E no campo do apoio mais específico, eu vejo que instrumentos importantes como o sistema BNDES não foi... Esses instrumentos não foram e não estão sendo agilizados nem na velocidade adequada, nem na intensidade necessária para essa resposta. De forma que eu antevejo um aumento extraordinário de recuperações, pedidos de recuperação judicial, de falências que poderiam ser evitadas e, portanto, vai haver, sim,
um tremendo obituário econômico ao lado desse lamentável obituário de pessoas atingidas pela Covid. Portanto, essa é a saída da crise. No conjunto, para apenas esquentar a discussão, eu diria que temos diante de nós uma queda não inferior a 5% do PIB Brasil em 2020. A RC Consultores já anunciou esse prognóstico desde o fim do mês passado. Aliás, esse é um aspecto interessante. Enquanto o Focus, e aí não vai crítica nenhuma, nenhum grupo de consultores ou de analistas de bancos, mas eu acho que houve uma espécie de congelamento geral de mentes. As pessoas ficaram absolutamente perplexas diante do que estava acontecendo, demoraram muito, de um modo geral, e, em particular, o sistema Focus ainda vem lentamente adaptando as suas previsões de queda do PIB, está agora em 3, qualquer coisa por cento, mas, na realidade, o que nós temos é que pensar se não temos que adaptar já a nossa queda prevista de 5% para mais de 5%, o que é uma possibilidade se o governo continuar, como eu disse, também com essa baixa reatividade diante da situação de crise. E preso a dogmatismos do tipo neoliberal, um monte de crenças quase do tipo voodoo que não se aplicam às condições atuais e que tampouco se aplicam às tais crenças keynesianas de aumento do gasto, aumento ilimitado, agora vamos sair gastando, quando o Brasil já é um bêbado fiscal há décadas, de forma que não é de mais keynesianismo que nós precisamos de uma intensificação dos controles fiscais. Nós precisamos de uma solidarização do sistema público às agruras e controles e contenções que já estão ocorrendo nas famílias e nas empresas. A gente ainda não viu, aliás, mais uma vez, pelo que eu andei lendo aí, à exceção do Paraná, o governador já andou cortando seu próprio salário, acho que cortou aí o teu salário também, Valdemar? 30%. Pois é. Não, mas o nosso aqui foi 30%, foi cortado. Que talvez não precisasse ser nem com... Os secretários, posso lhes dizer, ganham mal do ponto de vista do seu valor, da sua competência. Ela é muito mal. E de forma que não seria o caso de aplicar um quantitativo tão expressivo, mas sim aplicar um quantitativo módico da ordem de uns 10%, eu acho, para toda e qualquer rubrica. Repito, toda e qualquer rubrica de todo e qualquer poder no judiciário, no legislativo e sobre toda e qualquer atividade, à exceção, possivelmente, da saúde, onde eu acho que até adicionais de periculosidade deviam estar sendo pagos nesse momento, adicionais por tempo extra de trabalho, e, portanto, antes de se dizer que a gente tem que linearizar corte, eu acho que deveríamos fazer até os aumentos necessários que estão sendo feitos na área da saúde, segurança e afins, e, por outro lado, cortes módicos, porém generalizados, e isso deveria acontecer em nível Brasil. Para concluir, apenas para a gente fazer um exercício dessa natureza, se um corte da ordem de 10%, por suposto, fosse feito no orçamento federal, nós já teríamos uma economia da ordem de para livrar a parte da saúde, 150 bilhões de reais de saldo para gastar. Nós jamais gastaremos para combater a Covid nem 15 bilhões, mal e mal 15 bilhões de reais, quanto mais 150 bilhões de reais. Ou seja, já teríamos recurso suficiente para fazer esse apoio aos estados, aos municípios. Em outras palavras, o próprio orçamento contém soluções para a crise orçamentária. E é preciso ver isso com mais criatividade, que nós não estamos enxergando nesse verdadeiro congelamento de inteligência que está acontecendo, principalmente no governo federal. Não é? Portanto, eu acho que aí está a grande tragédia
do coronavírus no momento atual. Esse congelamento de inteligência tem sido realmente trágico. Nós levamos, na sexta passada, até descumprindo a regra de ficar em casa, arriscamos uma ida a Brasília, vimos a situação de paralisia geral nos aeroportos, uma situação trágica que o Brasil vive. Vimos que controles básicos sanitários não estão sendo praticados, por exemplo, nos terminais dos aeroportos, onde ficam as pessoas, ou seja, não adianta a gente querer ter mais respiradores se a gente não consegue praticar uma disciplina básica de utilização de máscaras, de ter pessoas com um vidrinho de álcool spray fazendo asepsia de locais onde normalmente ocorre aglomeração, regras básicas e baratas de procedimento para a retomada das atividades. A gente não vê vamos dizer assim, o governante atuando sobre essas pequenas disciplinas. E aí fomos a Brasília, entregamos lá na Casa Civil um programa que nós denominamos de retomada consciente, que depois eu deixo à disposição de todos os senhores, que tem como eventual mérito o fato de mostrar que nós precisamos de uma atuação não só emergencial, mas também de equilíbrio dinâmico a longo prazo fiscal. Precisamos de uma repactuação geral das dívidas federativas. Eu fui muito enfático em lembrar esse aspecto tanto ao ministro Braga Neto quanto na visita que fiz ao Procurador-Geral da República. Ambos se sensibilizaram muito, porque isso é óbvio. O Paraná é um estado pouco endividado, mas ele deveria liderar. Cheguei até a trocar umas palavras com o governador Ratinho Júnior sobre isso, porque ele, tendo menos culpa no cartório, por assim dizer, ele sendo um estado que praticamente não precisa desse socorro do lado do endividamento, embora ajuda a gente nunca dispense, ele tem, portanto, mais condição, nesse caso, moral e técnica de conduzir a ideia não só de um refinanciamento geral aos estados, mas também um reempacotamento dessa dívida. Em que sentido? Para que a dívida deixe de ser uma dívida estatizada e caminhemos para dívidas estaduais colocadas em mercado, com o pagamento antecipado ao governo federal. Mas de que maneira? O governo federal dando um deságio mínimo de 20% sobre o valor geral dessas dívidas, de forma que ele possa também ter mais liquidez com esse pagamento antecipado e, por outro lado, colocar o mercado como um elemento atuante a partir de agora no financiamento dos estados brasileiros. E, nesse sentido, aí eu vejo a grande posição diferencial do Paraná. Um estado que, apesar, como eu disse, da desvalorização geral de ativos, ele reúne uma difusão de riqueza no seu território e uma distribuição e diversificação nos mais diversos segmentos, de forma que ele tem a possibilidade de dar resposta muito mais rápida, intensa na crise e demonstrar como sair da crise. E como ele pode refinanciar o processo, porque não há uma outra fórmula para minimizarmos o impacto terrível em desemprego nos próximos meses, que não seja através de investimento, investimento e investimento. Então, neste caso, embora a gente não precise ser keynesiano, parece, deixa o Lord Keynes quietinho na tumba dele. O que a gente precisa ter é bom senso. E, nesse sentido, a proposta que a Casa Civil vem levantando, embora tenha ouvido o galo cantar e não está ainda sabendo como financiar esse processo de saída, que foi a contribuição que fomos dar lá, eles estão corretos em não apenas nos aferrarmos a um controle orçamentário rígido, que, aliás, já não está acontecendo em relação ao orçamento 2020, temos uma visão intertemporal desse equilíbrio
e fixarmos um compromisso e um pacto nacional em torno do aumento dos investimentos, inclusive com financiamento através de uma parcela das reservas internacionais, mas isso já é uma outra história, que também podemos fazer isso. Quando falo num plano Marshall, nós temos um mini Marshall ocioso lá fora, sob a forma de 30, 40 bilhões de dólares dos 350 que temos, muito mal aplicados, né? E se nós fizermos um fundo internacional com o nosso próprio dinheiro, situado em Londres ou em Nova York, administrado com olhos de estrangeiro em relação aos nossos próprios investimentos, e colocarmos esses 30, 40 bilhões de dólares a R$ 5 que seja a taxa de câmbio, nós temos aí cerca de 200 bilhões que podem ser acionados imediatamente, e se trabalharmos com fundos de aval, inclusive produzir um múltiplo desses 200 bilhões de reais sob a forma de investimentos. E, mais uma vez, eu acho que os investimentos infraestruturais aí programados para o Estado do Paraná, essa é a hora de botar a turma para se empregar na construção civil associada a esses investimentos. Eu acho que já ultrapassei bastante o tempo que vocês tinham me dado e fico à disposição para um intercâmbio. De forma alguma, a gente que agradece aqui todas as palavras. E eu queria primeiro agradecer e falar fazer um elogio aí, Paulo, ao programa de retomada consciente que você colocou. Primeiro, pela escolha da palavra consciente, né? A gente precisa bem colocado. Bem colocado. O adjetivo é mais importante de tudo. E você pegou muito bem, Valdemar. Porque a gente estudou um pouquinho o que o senhor já publicou já, e essa consciência do tamanho do Estado, consciência do seu endividamento, que aqui no Paraná é um endividamento pequeno, né? Consciência da perda da arrecadação do Estado, consciência do novo mundo que a gente vai vivenciar a partir de agora, isso é muito importante. E o Paraná está fazendo o dever de casa, só passando algumas informações também, né? O senhor coloca nos pontos ali o auxílio, né? O suporte financeiro à população vulnerável. Nós estamos fazendo isso, né? Preocupados com os mais carentes para poder irrigar a economia, né? A panificadora da esquina, o comércio local, para poder ajudar essas pessoas realmente a movimentar um pouquinho a economia. Essa parte o governo do Paraná está fazendo. Muito embora que o nosso entendimento é que essa ideia de você fazer uma política distributiva de recursos, em algum momento isso tem que mudar, porque entre o dinheiro chegar até o maior número de pessoas, tem que passar pelo trabalho, né? Você simplesmente fazer a distribuição sem passar pelo trabalho, isso pode causar algum tipo de anomalia e as pessoas vão ficar esperando receber. E a gente quer que as pessoas passem a pescar e não receber só o peixe pronto ou o pão pronto. Então, essa é uma ideia, a gente está migrando. É lógico que no primeiro momento as pessoas estão com dificuldade de trabalhar e estão isoladas, então a gente tem que realmente fazer esse auxílio. Mas o próximo passo é como você fazer o investimento do Estado, esse investimento privado, chegar ao maior número de pessoas passando pelo trabalho. Essa é uma premissa que nós estamos levando em consideração no Estado e está bem alinhado com o seu plano de dar um suporte vulnerável à população que mais precisa, né? O segundo ponto que o senhor coloca dentro do seu plano de retomada consciente é a questão que o senhor já comentou aqui do controle orçamentário. Não dá para sair gastando de qualquer jeito, gastar mal. Sim, você tem que gastar, você tem que irrigar a economia, mas não dá para fazer o gasto de qualquer forma. A sua ideia de fazer um corte, né, linear e progressivo ao mesmo tempo, né, levando em consideração as especificidades de cada área, de saúde que tem que manter os investimentos, segurança tem que manter muito fortes os investimentos, mas outros que devem ser reduzidos nesse momento pela capacidade reduzida do Estado de investir, isso tem que ser muito bem pensado. A gente concorda muito bem que o equilíbrio fiscal vai ser muito importante nesse momento. O secretário René tem feito esse levantamento, a gente tem feito relatórios semanais aqui com o planejamento, com a Fazenda, tentando passar essa transparência para a sociedade, para que a gente possa realmente gastar e gastar bem os recursos públicos, né? Realmente o Estado é um fator indutor do crescimento, do desenvolvimento, a gente quer gastar e quer gastar muito bem. Vou dar um exemplo, o senhor falou dos cortes de gastos, alguns cortes, né? A gente vai ver uma nova realidade, nesse exercício das pessoas trabalharem em casa, no home office, né? E o Blay comentou comigo esses dias que 20, 25, 30% aproximadamente dos funcionários do BRDE poderiam, né, em tese, trabalhar home office. No Estado é a mesma coisa. Nós estamos aprendendo algumas atividades dentro do Estado que possam ser realizadas home office. Então, aquilo que no passado a gente não implementava por dificuldades naturais de engajamento e de aceitação, hoje está muito mais fácil. Imaginemos, Paulo, nós pegamos 20% dos funcionários públicos
e trabalhar em home office, significa dizer que eu preciso de 20% menos de imóveis no Estado para poder ter essas pessoas trabalhando, funcionando. Então, eu posso pegar 20% dos imóveis e talvez uma parte locados e devolver as locações, né? Para ter uma economia efetivamente fiscal. A reorganização do patrimônio público, né? Viu que tem de patrimônio, né? De imobilizado que está subutilizado, desde imóveis, carros. Nós estamos implementando no governo do Paraná aqui o Taxigov, né? Então, está havendo uma campanha forte para não ter tantos carros do governo, que gera manutenção, gera despesa, e utilizar, por exemplo, o Taxigov e outros aplicativos, também vai propiciar uma redução do gasto. Então, a gente vai ter que se reinventar como Estado, novas formas de atuação, nova forma de gestão do patrimônio público para poder sair mais forte dessa crise. O Paulo falou do empobrecimento mundial. Sim, a gente pode sair mais pobre, Paulo, mas devemos sair mais fortes dessa crise. Acho que esse é um grande momento. E aí eu faço uma retomada do diálogo e volto a bola para o Paulo e também para o Blake, que o Blake também vai poder complementar com relação ao crédito, porque hoje a gente precisa ter crédito, né? Crédito é essencial para você gerar realmente a retomada da economia. Depois do Paulo falar do suporte financeiro aos mais vulneráveis, depois de falar do controle orçamentário e redução dos gastos, o Paulo comenta nesse plano de retomada consciente a necessidade de investimento maciços, né, e a retomada de crescimento e emprego. A gente fala muito de emprego, infelizmente aqui no Paraná também haverá perda de emprego, né? Então, a gente sabe, Paulo, que não há respostas fáceis para problemas difíceis, né? Mas como é que a gente pode realmente conseguir esse investimento maciço no momento que existe uma crise de confiança? Né, os empresários, eles estão sem, me parece, sem uma virtude que é a coragem, né? Tem essa fortaleza, a coragem para poder investir. Quer dizer, qual é o cenário que a gente poderia fazer no cenário nível nacional e no Paraná? E aí eu faço uma pergunta especificamente para o Paraná: como é que a gente pode fazer aqui no Paraná uma terra fértil para atrair investimentos? Um dos pontos que nós estamos colocando aqui realmente é esse equilíbrio fiscal, mostrar que o Paraná tem equilíbrio fiscal. Nós temos sim, Paulo, capacidade de buscar recursos, né? Foi aprovada pela Assembleia a possibilidade de fazer um empréstimo para investimento de 1.600 bilhões no governo do Paraná. Tivemos uma aprovação do BID também, de um programa aqui, o Paraná Urbano 3, que também vai irrigar a nossa economia. São mais de 100 milhões de dólares, vão chegar a 600 milhões de reais ao prazo de 3 anos, que a gente vai conseguir investir e poder irrigar um pouquinho os municípios, porque os municípios passarão por uma grande dificuldade também aqui no Paraná, em todo o país, com a perda orçamentária, perda de arrecadação, a gente vai ter uma grande dificuldade. Então, a pergunta é, como é que eu faço, né, para transformar o Paraná num terreno fértil, que com a retomada da economia, que nós já queremos fazer agora, né, não estamos esperando acabar a crise para poder tomar medidas necessárias para a retomada, né? O Blei já liberou 1 bilhão de reais em valor possível de empréstimo para os empresários, né? Mas como criar essa cadeia virtuosa, digamos assim, para que a gente realmente, quando pensar em investimento no Brasil, ou com parte da retomada, pense no Paraná? Bom, se vocês me permitem, eu queria fazer uma complementação aqui. Primeiro dizendo o seguinte, eu acho que nós temos que se mostrar diferente dos demais. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Ser eficiente, fazer a coisa de forma correta, de forma planejada. Eu quero falar aqui um pouco só sobre os legados, né? Nós tivemos vários legados dessa crise e eu acho que nós não podemos perdê-los aí na frente. Há um comodismo, às vezes, da gente querer retornar ao status quo antes da pandemia, por ser mais prático e por ser mais fácil, do que avançar nessas melhorias que houveram. Você falou aqui de home office. Havia uma dificuldade enorme de fazer essa implantação. Em 8, 10 dias nós implantamos. Falo isso no banco. Um ano eu estava trabalhando para transformar uma esteira de entrega de crédito. Nós fizemos isso em 12 dias. Nós fizemos a interlocução com nossos clientes de forma remota em 8 dias, que era o BRDS 6.0, que era um plano de estar pronto somente em 2022. Então, eu acho que assim, nós somos muito inventivos, nós damos respostas rápidas, mas nós não podemos nos acomodar. Então, nós temos que, vamos dizer, contribuir e continuar com esse legado. Mostrar ser diferente. Eu acho que esse é um grande ponto para o Paraná. Eu acho que haverá uma reformulação de todo o modelo. O just-in-time não vai mais haver. A economia vai se transformar, a industrialização vai se transformar. Ficar hoje carente, precisando desse transporte, dessa mobilização de pessoas, fez com que muitas indústrias parassem por uma peça qualquer, uma pequena engrenagem dentro desse sistema. Mas eu quero aqui fortalecer de novo, Paulo, o Sistema Nacional de Fomento.
eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. O BRDE saiu na frente. Só em standstill, em postergações de contratos, nós postergamos contratos com recursos próprios até 7 meses. De todos os nossos funds que nós captamos, 6 meses. Nós estamos hoje com uma taxa de adesão de 84% da nossa carteira postergada. O que quer dizer isso? Dinheiro que não saiu da economia, dinheiro que ficou circulando na economia nesse momento. Mas nós enfrentamos outros desafios. Nós não temos depósito à vista, nós não temos poupança, nós temos que captar dinheiro do sistema. E o sistema que é o propulsor, que é o alicerce, é o BNDES, que nos coloca algumas limitações. Então, o nosso desafio nesse momento é fazer captações internacionais, é tentar fazer essa ampliação, mas acho que tem que ter um olhar especial do governo federal. Nós fizemos a nossa parte, mas nós somos um elo dentro desse processo de fomento. Nós não vamos conseguir ser o todo. Nós somos uma pequena parte. Eu digo que 84% da nossa carteira foi postergada, enquanto eu vejo no noticiário que apenas 6% dos bancos comerciais tiveram a sua postergação. Então, assim, por que de um lado pode e do outro lado não pode? E, por outro lado, se libera compulsório, se libera possibilidades de financiamento, se cria sistemas de garantidores para as microempresas, das quais os bancos não acessam, nós, bancos públicos de fomento, não acessamos. E eu acho que até houve uma descaracterização dessa proposta aí da microempresa, porque, ao invés de ser fund novo, eles transformaram em fundo garantidor. Se eu não tenho fund, eu não acesso o fundo garantidor. Eu teria que ter a possibilidade de trazer recursos. Temos várias propostas. Uma delas que levamos ao governo federal é que nós pudéssemos captar, já que temos uma boa histórico, um bom rating, a gente captar dinheiro internacional e ter uma equalização, não, de ter um instrumento de hedge pelo governo federal. Aí nós poderíamos trazer recursos, porque há uma liquidez lá fora, trazer recursos para cá e entregar esse crédito de uma forma muito barata. Agora, o Paraná tem um grande diferencial. Nós temos instrumentos como o FDU, como o Sistema de Financiamento aos Municípios, que está lá na Agência de Fomento, liderada pela SEDU, pelo Paraná Cidade. E nós temos o FDE. Então, ser diferentes talvez seja por esse propósito. A gente poder ter dinheiro para entregar o crédito, mas ter o diferencial da equalização do juro, da possibilidade da postergação, da facilitação ao acesso de crédito. E aí sim, direcionar esse crédito a quem vai dar essa resposta mais rápida. Infraestrutura é emprego na veia, agricultura é emprego na veia. Nós temos que ter esse planejamento estratégico muito alinhado entre o que nós representamos, o BRDE e Fomento Paraná, com as linhas estratégicas que estão sendo propostas aqui pelo governo estadual e liderado aqui pela Secretaria do Planejamento. Eu acho que esse será o grande diferencial. E outros instrumentos que nos possibilitem a ter uma branda concorrência com os demais, para que nós possamos fazer essa atração de investimentos e dar essa resposta de emprego. Eu me preocupa muito, ontem eu vi alguns cenários, e eu venho acompanhando esses cenários diariamente, né, Paulo? E aí tinha um cenário que teria, aí o PIB cairia 1%, 2%, revisões quase que diárias, né? E você fica um pouco louco se ficar lendo relatórios, porque cada um conta uma história. Eu não sou o pessimista de plantão, mas a gente tem que fazer um apanhado de tudo isso e entender um pouco cenários que são um pouco mais brandos, cenários que são um pouco mais radicais. E nos radicais me preocupa muito. O Paraná ter aí uma queda de PIB de 6%, nós estamos falando em 400 mil novos desempregados. Isso é uma preocupação enorme, porque o atingimento social, o governo vai ter que dar resposta. E como fazer isso com todo esse problema fiscal que estamos tendo, né? Há um desaquecimento da economia, há um encurtamento das nossas disponibilidades pela falta de arrecadação. Então, eu vejo assim, quero aqui me vocacionar muito a questão do crédito, é que nós, BRDE, o Sistema Paranaense de Fomento, junto com a Agência de Fomento, nós estamos preparados para essa resposta. O que nós precisamos é de instrumentos e de ter uma visão especial para que nós possamos captar mais recursos e entregar esse recurso com muita responsabilidade lá na ponta. Eu estava falando aqui e gostei quando o Paulo falou do equilíbrio.
Isso eu tenho falado no dia a dia, né? Até o governador fala também do equilíbrio, que é aquele colocar o passarinho na mão, né? Você não pode apertar demais, senão ele morre, e não pode liberar demais, senão ele foge. Nós estamos tentando encontrar isso dentro do banco, porque eu preciso efetivamente dar um remédio para as pessoas passarem por esse momento. Mas eu não posso esgotar todo o meu remédio, porque a retomada aí, 2, 3, 4, 5 meses, ela vai ter que ter velocidade e vai precisar de crédito. É só através de dinheiro que as coisas, e de crédito, que as coisas vão poder avançar. Então, assim, o nosso planejamento estratégico está muito adequado. O que nós precisamos ter, eu acho que é um movimento político para que tenha uma visão especial para o sistema público de fomento, que nós possamos ter a capacidade de atrair, captar recursos e entregar com muita responsabilidade lá na ponta. Paulo, você nos ajuda aí a complementar as respostas? Está desabilitado lá. Liga o som do Paulo. Agora, ok. Então, vocês fizeram comentários bastante ricos, vai ser difícil resumir. O Valdemar, além de mencionar a questão do equilíbrio fiscal, no que ambos concordaram, eu fiquei sensibilizado para o fato de que ele mencionou que a solução do Paraná está, de certa forma, em apresentar seu próprio futuro à comunidade financeira nacional, à comunidade internacional e apresentar seu próprio futuro aos paranaenses. E, portanto, criar uma condição diferenciada de confiança no Investe Paraná. Eu acho que essa deveria ser a sua estrela guia, Valdemar. O investimento gerador de emprego. E, com isso, você junta as duas pontas, aquela que fala com o empresário, tipicamente, porque ele gosta de ouvir, de investir. O empresário é tipicamente um sujeito que, eventualmente, não precisava estar correndo atrás do dinheiro, mas ele está correndo atrás de sonhos, correndo atrás de realizações, e as realizações ele não consegue fazer sozinho. E, com isso, ele começa a empregar 1, 2, 10 mil pessoas para realizar aquele sonho. E, com isso, emprega-se o povo paranaense e evita-se a catástrofe que eu espero que vamos evitar, de termos aí 100, 200 mil, acho, viu, Wilson, que 400 mil é difícil que venha acontecer no Paraná, embora o Brasil esteja meio que fadado a abrir uma boca de jacaré de mais ou menos 3 a 4 milhões de desempregados formais a mais já nos próximos meses, quando essas estatísticas forem atualizadas. De forma que nós precisamos correr atrás desse prejuízo que está na nossa frente, juntando esse binômio investimento-emprego. Precisamos mapear essas oportunidades de reação, Valdemar, você as tem mapeadas, e aí, neste caso, eu gostei demais do conceito de que aqui resolvemos a crise com trabalho, ao invés de resolvemos a crise só com a mesada da emergência. Essa mesada é essencial, e eu diria, inclusive, que o governo, mais uma vez, está sendo lento. Ele foi até burocrático quando começou a distribuir recursos e as pessoas eram barradas porque o CPF estava irregular, porque não tinha votado nas eleições anteriores, um monte de bobagens burocráticas que depois foram afastadas, mas que dão uma demonstração da dificuldade de o governo responder a essa crise. E ainda não está respondendo. Descobrimos também que não sabemos onde estão as nossas pessoas mais pobres. Os mais pobres continuaram sendo invisíveis e ainda estão parcialmente invisíveis, de forma que, embora mais uma vez a pobreza absoluta não seja uma característica paranaense, nós temos pobreza absoluta aí, mas ela é rarefeita, nós temos que buscar essa pobreza absoluta, ajudar
emergencialmente, independentemente de trabalho, mas o restante da turma, nós temos que ajudar com o trabalho mesmo. E eu acho que esse tem que ser o discurso político. Aqui se ajuda com o trabalho. Eu acho que essa mensagem atrelada ao elemento crédito, aí entrando na parte mencionada pelo Wilson, a gente pode começar a constituir um panorama diferenciado para o Estado do Paraná. Acho que, neste momento, um pacto das forças políticas do Paraná em torno de uma diferenciação radical do pós-Covid estaria na hora de ser mobilizada, quem sabe, pelo nosso governador, que é tão dinâmico, tão criativo. E por que digo isso? Porque sei que ele goza de uma boa maioria, uma confortável maioria na Assembleia Legislativa, que ele construiu à custa de liderança, não à custa de tomar lá da cá. Ele é realmente uma liderança legítima e respeitada, inclusive até pela oposição, e de forma que fazer um pacto pró-Paraná nesse pós-Covid é essencial. E aí algumas coisas que estão pendentes, poucas, que tinham sido sugeridas no nosso Visão 2020-2030, como, por exemplo, a aprovação da Lei de Eficiência, que não por acaso o setor sindical relutou um pouco, e eu achei que foi um grande elogio da parte dos sindicatos terem tentado dar uma segurada na Lei de Eficiência, porque mostra que a Lei de Eficiência era para valer. Eu acho que, muitas vezes, quando a turma tem medo, mostra que ali havia dispositivos que realmente iriam recondicionar o Paraná para um novo ambiente. Pois eu acho que a crise antecipou esse novo ambiente. O Wilson foi muito feliz. Eu queria até que, se você pudesse depois me mandar esses 3, 4 exemplos específicos do seu caso, como grupos conseguem responder com uma fração do tempo programado, dando respostas, por exemplo, à educação à distância, concessão de crédito, liberação de recursos, estabelecimento de novos mecanismos de apoio à assistência, coisas estavam programadas para sair em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, tem respostas em dias, em 3, 4 semanas. Eu acho que esse é o momento de uma aprovação de uma lei de eficiência, para dizer que aqui no Paraná é diferente. Criar um lema para diferenciar, porque o capital vai diferenciar situações diferenciadas. E, além do mais, convenhamos, o Brasil não vai acabar. Essa crise é para a gente melhorar. Houve um empobrecimento momentâneo. Eu enfatizei isso porque algumas áreas, por exemplo, vão ter um baque. Eu falei sobre renda variável, mas, por exemplo, você citou imóveis. Eu acho que a turma da área imobiliária também vai ter um reajuste para baixo, tendo em vista que o fato de que há uma disponibilização de metro quadrado que não se imaginava e nem se cogitava antes na área comercial. Então, é hora da gente reorganizar o governo. Você até falou 10% linear. Eu queria também esclarecer para quem está nos acompanhando que, embora a gente use a palavra linear, é o linear não linear. É um 10% na média, podendo ser um corte. Se você está diante aí de um salário eu não vou mencionar quem, e no Estado ganha, no conjunto do holerite dele, R$120 mil, esse sujeito pode ter um corte de 15% e não de 10%, na média. E essa contribuição desse corte com 5 pontos percentuais a mais pode fazer com que uma outra área mais sensível, mais necessitada, tenha um corte de apenas 5%, 2%, mas em qualquer lugar, mesmo nas áreas de assistência social, dá para fazer com 2% a menos de recursos, com 3% a menos de recursos. É próprio do ser humano conseguir aumentos de produtividade dessa ordem, de pelo menos 3%, 4%, 5%.
É possível sempre fazer com menos, e com menos tempo, como dizia o Wilson. Eu acho que o Paraná tem que fazer esse exercício, e mais do que nunca é nessa diferenciação que nós vamos nos destacar. Além do mais, nós temos como eu disse, essas conexões digitais, temos a diversificação setorial, que é extremamente importante, e temos a coordenação empresarial através do G7. Eu não sei nem se vocês já implantaram a aviação mais ampliada. Eu acho que, nessa hora, o pacto federativo reunindo os poderes deve também filtrar para ser um pacto envolvendo as forças empresariais e sindicais. E, por que não, as forças sindicais? Eu acho que é essa hora de o Paraná começar a conversar consigo mesmo e se diferenciar mais ainda. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. No final das contas, o secretário da Fazenda vai descobrir que ele ficou até com mais sobra financeira do que tinha antes, se bobear. O que vai ser bom, porque normalmente o sistema internacional gosta de emprestar para quem tem uma boa condição financeira, de forma que, na medida em que o Paraná demonstre que financeiramente tem sobras para fazer investimentos, esses investimentos também vão fluir dos bancos internacionais de fomento, vão fluir dos investidores internacionais, e eu acho que nós precisamos ter, para concluir, portanto, uma carteira de projetos que eu acho que a Fomento Paraná já tem muito bem elaborado, e que, nesse momento, é hora de, pelo contrário, desempoeirar esses projetos e colocá-los na prateleira para serem comprados. Eu acho que a gente tem que realmente, neste momento, combater a visão de fim de mundo que está sendo constantemente vendida, sem querer, involuntariamente, pelas cadeias de televisão, na hora em que a gente é obrigado a 24 horas por dia a assistir um obituário permanente, como se tivesse a população inteira falecendo. Nós temos que combater essa visão nihilista, e eu acho que o Paraná, nesse caso, se distingue. Paulo, eu queria colocar aqui, você tem que colocar assim uma palavra, e o governador fala também com relação à eficiência, né? Fazer um Estado eficiente, né? Então, esse é o momento que nós temos, momento único de tornar o Paraná e os demais estados e o Brasil, né, em estados mais eficientes, né? Fazer mais, melhor, em menos tempo e agora com menos dinheiro, né? Então, mais, melhor, com menos tempo e menos dinheiro, né? Então, mas posso te corrigir, porque muitas vezes as pessoas que estão do lado do gasto, e eu sou a favor do gasto, ficam muito tristes quando dizem assim, com menos dinheiro por atividade, mas com certeza com um orçamento paranaense crescente e cada vez maior, o orçamento público. Por quê? Porque se o PIB do Paraná crescer, a primeira coisa que vai crescer é o tamanho do governo do Paraná, e eu acredito que é preciso ter governo eficiente e forte, e essa crise mostrou que o setor público existe para cumprir as suas eficientes finalidades, e não tem esse papo neoliberal bobo de que nós temos que acabar com o governo e deixar que o mercado funcione, porque nessa hora a gente vê que o que nós precisamos é de lideranças públicas à altura das crises pelas quais as sociedades passam, e, portanto, é uma cooperação público-privada que leva as sociedades a fluir, e, portanto, só para te corroborar, dizendo que, e cada vez gastando mais, gastando mais no conjunto, porém, menos por cada atividade. Portanto, esse é o conceito, aliás, de aumento de produtividade. A produtividade é a fração entre o produto e a quantidade de insumo. Isso está acontecendo dentro do Estado, como o Blake colocou, né? O Estado está melhorando a sua produtividade, a sua eficiência, né? Tomando decisões de forma mais rápida, né? Um dos pontos, Paulo, só para compartilhar com você também, nós vamos lançar daqui a pouco, e o governador já começou a mencionar, um programa feito no Paraná.
que é um programa de valorização dos produtos feitos no Paraná, incentivar a compra aqui de produto paranaense e incentivar também a indústria paranaense. A gente tem que refundar a indústria paranaense, refundar a própria agricultura paranaense. Nós temos aqui terras férteis, temos algumas monoculturas como milho e soja, mas temos algumas regiões do estado que, se eu trabalhar, por exemplo, a fruticultura, eu consigo gerar muito mais emprego por hectare. A fruticultura gera 10 empregos por hectare, muito mais que o soja e milho, e temos solo vocacionado para isso. A gente começou a pensar aqui um pouquinho no Paraná. Nós temos o doce de leite mineiro, tem um doce de leite argentino, mas nós temos uma bela cadeia produtiva aqui do Paraná do leite e ninguém fala do doce de leite paranaense. Então, vamos incentivar aí as cadeias produtivas. Então, uma das campanhas que nós vamos fazer aqui, Paulo, de valorização, é a valorização do produto paranaense. Tá? Você falou da palavra também cooperação, né? E a gente sabe aqui que a maioria das cooperativas do país estão no Paraná. Essa palavra cooperação, Paulo, pode ser algo distintivo do Paraná e um diferencial muito forte. As nossas cooperativas tinham planejado aqui investir no Paraná aproximadamente 3 bilhões de reais. Nós estamos conversando com elas para que elas mantenham essa confiança e mantenham esse investimento desses 3 bilhões de reais no setor produtivo. Então, nós temos esse diferencial. O Paraná ele tem condição, sim, Paulo, de sair na frente dessa crise em apoio aos seus cidadãos, até porque 30% da nossa economia é vocacionada para o agro. Ela vem do agro. E a tendência do PIB do agro, com a grande safra que nós temos desse ano, vai ser a maior, vai aumentar. Então, acho que nós temos condições. Agora, não podemos esperar a crise, né? Como você falou, né? Temos que começar a tomar as atitudes já. Então, o BRDE está fazendo essa função, o Estado do Paraná tem feito essa função, e a gente quer, nesse cenário, Paulo, de diálogos com economistas, com pensadores, com lideranças, criar aqui esse ambiente para que a gente possa ter essa discussão, esse debate de novas informações. Eu quero dizer para você que a gente é muito feliz, Paulo, de você ser um amigo do Paraná, e acho que eu posso chamar assim, porque você já esteve aqui. Para mim é uma honra. Você já esteve aqui com a gente na transição de governo, né, ajudando a construir a LEGE, né, Lei de Eficiência e Gestão do Estado do Paraná. Você esteve aqui ajudando a gente a construir o Planejamento 2030. Você esteve no evento nosso com o Governo 5.0, está com a gente aqui. Você tem grandes amizades aqui no Paraná, como o Wilson Blay, e a gente quer construir isso aqui a várias mãos, Paulo. Então, eu quero realmente abrir continuar nesse canal de comunicação com você. Tá? A gente é muito grato por ter... Sempre, Valdemar. E a ideia é essa. A gente quer, sei que todo mundo fala no cenário nacional, nos cenários específicos daquilo que são as grandes premissas, Paulo, mas a gente quer estar mais próximo de você para que você possa pensar o case Paraná, né? A gente costuma falar, ou você é vagão ou locomotiva. Nós queremos ser o Paraná locomotiva do país, tá? Ajudar, dar exemplo de uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, com geração de emprego, com fortalecimento da economia. Nós temos aqui um sistema de fomento, né, com a Paraná Fomento, com a Investe Paraná e com o BRD, é muito forte. Estamos bem estruturados para isso. E são exemplos de como os bancos públicos podem ajudar realmente no desenvolvimento. Temos uma indústria forte, vocacionada boa parte para a indústria automobilística, que nos ajuda muito, e a gente quer cada vez mais aproveitar as vocações do Estado para poder divulgar. Um dos pontos que a gente tem colocado, Paulo, e aí vai mais uma pergunta para você, com relação a startups. Tá? Nós tivemos, algum tempo atrás, acompanhando o governador no Vale do Silício, em São Francisco, e a gente percebeu que o Vale do Silício não é mais um local, é um conceito, né? Um conceito onde você consegue atrair novas ideias de investimento. Como é que você vê a possibilidade da gente poder atuar bastante em startups, atuar bastante em inovação, para trazer esses grandes pensadores mundiais, né, para poder pensar as suas empresas, incubar as suas empresas aqui no Paraná? Muito bem. Eu acho que você mencionou um aspecto onde o Paraná pode se distinguir, e ele é invisível no sentido de que não é construção pesada, não é uma coisa que a gente enxerga imediatamente, não é uma grande obra, mas é sim uma grande edificação conceitual, que é a área de inovação, a chamada economia criativa, nos múltiplos aspectos em que ela se desdobra. Pode ser games, pode ser entretenimento, né? Pode ser aplicativos de um modo geral, e você já tem aí alguns centros de fomento, tanto no município de Curitiba como em Londrina. Eu acho que a gente não está longe de partir do zero. Eu acho que o governo não precisa inventar mais nada, mas precisa basicamente organizar
o que eles chamam lá dessa comunidade e verificar, talvez num seminário apropriado, inventariar todos os obstáculos que podem ser eliminados neste momento, sejam eles de natureza tributária, de repente tem alguma coisa que atrapalhe, de natureza burocrática, desculpa, ou de acesso à comunicação internacional, e principalmente acho que o Estado poderia fomentar através do exemplo. Quando você falou Vale do Silício, seria um pouco como trazer o Vale do Silício, que você disse que já não é mais um local, é um conceito, que ele, então, se instalasse em algum lugar em Curitiba, em algum lugar em Londrina, em algum lugar, eventualmente, em Ponta Grossa, uma cidade de influência. Na realidade, podia ser num conceito de cidades de influência, né? Cascavel, na área oeste, e aí a gente está citando cidades diversas, Garapuava, de forma que a gente possa ter, na realidade, o quê? A motivação dessa juventude de 18 a 81 anos de idade, que esteja interessada em estar próxima dessa comunidade. Eu acho que é o tipo da função de produção que acontece com pessoas que se juntam e que se emulam, uma motiva a outra e todos se motivam juntos. E aí é preciso trazer alguns personagens, talvez, de fora, para ampliar essa motivação. Não esquecendo que as universidades, neste momento, têm que ser chamadas a responder à pandemia e a essa diferenciação. E eu acho que você, como secretário do Planejamento, o BRDE, poderia meio que provocar as universidades para dizer assim, na área biológica, o que é que as universidades do Paraná estão fazendo para que saiam na frente em termos de pesquisa ou de uma vacina, ou de algum instrumento, de um respirador. Eu ouço falar um pouquinho de USP, eu ouço falar de Rio Grande do Sul, que nesse caso se destaca. Eu quero ouvir falar de algum pesquisador no território do Paraná que tenha saído na frente com alguma resposta importante. Não é só agora o professor ficar em casa esperando o fim do lockdown. Era hora desse pessoal estar trabalhando tanto quanto a gente, que eu aqui não vejo o dia. Mal começou, já terminou de tanto trabalho que a gente tem tido. Para quê? Para, de alguma forma, ser um participante nessa resposta. Eu acho que aí só por aí a gente vai muito longe. Queria mencionar uma outra área que a gente não deveria, de forma nenhuma, deixar de lado e que está precisando muito ser amparada, que é a área mais, vamos dizer, machucada pela quarentena, que é a área do turismo. A área do turismo, a hoteleira. Eu estive lá em algum hotel durante 2 dias e realmente é uma terra arrasada. Né? Nem o restaurante abre, você tem que pegar uma marmita na recepção para ir comer no quarto. É realmente uma situação muito excepcional. Isso tudo vai exigir que, do lado aí da BRDE, alguns carinhos especiais sejam dados para manter essa chama acesa, como a área de entretenimento. Imagina se você é dono de uma rede de cinemas, por exemplo. É um momento especialmente difícil, né? Uma cadeia teatral, né? Um conjunto de teatros. Quer dizer, há várias atividades que, por definição, são aglomeradoras, que é tudo que as pessoas gostam de estar aglomerada junto, e que, nesse momento, estão impedidas de funcionar e vão continuar com restrição durante bastante tempo. Então, eu acho que também, nessa hora, é preciso reinventar esse processo. E ficaríamos aqui
mencionando mais 3 ou 4 aspectos, mas eu queria concluir mencionando indústria. Indústria. O Paraná é essencialmente um estado industrial, além de ser agroflorestal. Então, ele é rico. O Paraná é uma espécie de Estados Unidos, e, portanto, é preciso valorizar esse aspecto industrial. E concluo também em algo que falei no início, quero só sublinhar, já que a título talvez de conclusão, que é botar o nosso secretário da Fazenda, com a ajuda do Wilson Blay, para lançar a ideia de uma repactuação integral da dívida federativa. Quero dizer para todos que estão me ouvindo aqui que, se eu tenho uma crença, como economista já das antigas e que já viu muita coisa, é na produtividade, no abre-alas que seria o governo federal chamar e convocar todos os governadores para dizer assim: agora vocês querem brincar? Vocês querem 80 bilhões de mesada porque perderam recursos fiscais? Tá bom, eu vou dar isso tudo e ainda vou dar mais, ainda vou dar um desconto geral nos endividamentos, mas eu quero isso para o Brasil inteiro. A partir de agora, cada um é dono do seu próprio orçamento, das suas próprias dívidas, do seu próprio destino. Vão colocar papéis novos, securitizados pelos seus próprios recebíveis. Cada estado vai verificar onde é que estão os seus ativos para securitizar essas dívidas, e nós vamos recomeçar esse processo sem essa lenga-lenga, esse chora-chora, essa coisa antiquada que é a federação correr para uma Brasília toda esculhambada e pedir a essa Brasília esculhambada que salve a federação. O que a pandemia mostrou é que a força do Brasil está na federação e não em Brasília, esculhambada como é. Ali não tem nada em Brasília. O que tenha é o recurso tributário que sai do bolso dos próprios brasileiros, dos paranaenses, a sustentar o conjunto, e que vamos ficar com uma relação de dívida PIB, se nós bobearmos, da ordem de 100% do PIB, muito antes do que pensa o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por quê? Porque não estamos fazendo nada para redefinir com criatividade os nossos próprios passivos. E os nossos passivos também podem ser um elemento de resposta à crise. Apesar de serem passivos, eles podem serem ativados, por assim dizer, se a gente fizer uma releitura desses passivos de forma a reorganizar a federação. Excelente, Paulo. Estamos encaminhando já para as conclusões. E eu queria passar a palavra para o Blay, né, Blay? E aqui é uma escola de liderança, Paulo, tá? É a escola de liderança do governo do Paraná. E como se trata de uma escola, eu queria ver o seguinte: o Blay fazer os seus comentários aí também e perguntar para o Blay, qual que é a lição, que é a grande lição que você toma com essa crise, né? Que o Estado pode aprender ou que o sistema de crédito pode aprender com essa crise? Porque eu imagino que seja o dilema, né? Os recursos são escassos, são limitados, né? E você vai ter que fazer escolhas e deliberações e critérios para poder avançar, né? Qual é a grande lição que você vê que essa crise pode nos ensinar? Bom, primeiro que nada é tranquilo, né? A gente tem surpresas no caminho e que essas surpresas nos trazem desafios. Nós temos que ter respostas aos desafios. Eu fico muito feliz aqui, primeiro pela aderência que nós estamos tendo, e principalmente com o Paulo, no sentido de ter um alinhamento, né, estratégico. Lá no BRDE nós estamos falando do BRDE Labs, nós estamos fazendo a conexão entre aquele que planeja, que tem as ideias com a produção. Nós estamos vocacionando para a agricultura 4.0, principalmente das cooperativas. Das 17 maiores cooperativas, 11 são dentro do Paraná e as 11 são clientes nossas do BRDE, então esse apoio é mais do que necessário. Aliás, é um orgulho para o paranaense ter esse sistema. Essa questão também de dar o apoio às universidades, nós já fizemos lá no Rio Grande do Sul, até que no Sinos está fazendo testagem rápida, desenvolveu uma metodologia e nós estamos dando um apoio lá. O mesmo apoio que nós podemos também trazer ao Paraná, se houver aí algumas iniciativas. Nós discutimos ontem ainda com o pessoal da Cerepar que o grande
tomador dos serviços das startups é o governo, e que nós temos que ter instrumentos e mapear os desafios. Eu acho que o desafio não é da ideia e não é da necessidade, mas sim da possibilidade. E a possibilidade passa por um instrumento jurídico, né, da gente ter avanços nesses instrumentos jurídicos para que a gente possa bem avançar. Na questão do crédito, assim, eu acho que está muito delineado, né? Nós temos alguns passivos que nós podemos ativá-los, transformar em ativos, quem sabe isso ser também um fomentador da economia. Eu acho que a visão do Paraná ela se constrói mesmo pelo sistema público de fomento. Então nós vamos ter que dar resposta, mas temos que ter oportunidades de fazer essa captação. Mas antes de terminar e respondendo a tua pergunta novamente, é assim: primeiro que a tranquilidade nos leva ao comodismo. Eu acho que é muito interessante. Claro que nós não queríamos passar pelo que estamos passando, mas algumas motivações que houveram nesse momento fez com que a gente se redirecionasse, desse velocidade. Eu acho que este legado que nós não podemos perder. Eu acho que agora está na época de a gente sistematizar todos os avanços e, eventualmente, também entender aqueles que não conseguiram ter essa realidade, para que a gente possa ajustar esta engrenagem, fazer com que ela consiga andar na mesma velocidade e a gente tenha eficiência, porque é a eficiência que vai fazer com que nós possamos dar resultados. Eu vi lá na tela, Valdemar, o Ortigara, né? Eu queria, se ele tivesse lá, ele podia dar um oi para nós. Eu acho que a contribuição do Ortigara na questão da agricultura, que vai ser a grande resposta que nós vamos ter de forma rápida. Eu acho que seria uma contribuição muito interessante para a gente seguir a esse encerramento do nosso vídeo. Vamos ver então se a gente consegue. Estamos tentando a conexão com o Ortigara, ele está com algum tipo de problema na câmera, mas se ele tiver, depois a gente faz um convite para ele e retoma. Se o Ortigara puder aparecer, já ingressa com a gente. Mas, Paulo, se o Ortigara que não aparecer, na live aqui, eu queria destacar, indo para o encerramento efetivo, né, três palavras utilizadas aqui. A primeira, uma do seu plano, que é consciência, né? Precisamos ter consciência, porque a consciência nos leva a agir, consciência mostra as evidências que nós sempre podemos superar esse momento. Então, a primeira palavra é consciência, a palavra que está no teu plano. Segunda, eficiência, que o Blay acabou de colocar aqui, né? Precisamos ser eficientes no gasto público, eficientes no investimento público, não tem momento, a hora para desperdício. E a terceira palavra que eu queria colocar aqui é a cooperação, né? Essa cooperação entre o sistema produtivo, as parcerias público-privadas, o governo, a sociedade civil organizada, você mesmo fala daquele conselhão que nós temos que formar com urgência, o GCE. Ele não foi formado ainda não, né? Não foi, está em fase de formação, Paulo. Nós estamos finalizando, o vice-governador Piana está conversando com as pessoas para poder formatar esse grupo, para a gente poder iniciar. Isso tem andamento, sim, é um desejo nosso, desejo do Estado, está se estipulando isso para a gente poder realmente efetivar. E com essas três palavras, consciência, eficiência e cooperação, eu queria agradecer a sua cooperação sempre, Paulo, e a cooperação do Blay, que vem há longos anos com o Paraná, contribuindo com o Paraná, né, Blay? E dizer a todos, né, agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, porque essa difusão do conhecimento, né, você só consegue amar aquilo que você conhece, né? Conhecendo melhor o Estado, conhecendo melhor os nossos pensamentos, a gente consegue levar isso para frente e difundir. Queria dizer que o Paraná, Paulo, é uma terra de oportunidades, né? A gente quer transformar o Paraná e divulgar esse Paraná como uma terra de oportunidades, porque são essas oportunidades, essa nova forma de fazer e de agir que vai poder nos tirar dessa crise. Então, eu acho que devido ao avançado da hora, eu queria agradecer a todos e só passar a palavra para o Paulo Rabelo como nosso convidado, assim, a finalizar com uma mensagem nossa. Eu acho que o encerramento tem que ser do Paulo. Então, eu queria antes só dizer obrigado pela amizade, Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Você sabe que quando eu precisar eu vou te ligar, então me permita eu ter novos conselhos aí para que a gente possa bem direcionar, até porque nós estávamos falando agora há pouco, né? O nosso interesse público é muito maior do que qualquer outra coisa e por isso que nos motiva a cada dia estar aqui, mesmo nesses momentos mais adversos, a estar trabalhando para aqueles que precisam efetivamente da nossa dedicação. Eu quero só mandar um oi lá para o Ortigara está falando aqui comigo também pelo celular, ele está nos ouvindo.
só não conseguiu acessar. Mas, Ortigar, é muito importante a tua participação, você é uma figura muito importante nesse processo e principalmente nessa recuperação da economia. Então, mandar um oi para ele também. Valdemar, obrigado pela oportunidade também e obrigado a todos que nos ouviram aqui. E se eventualmente falamos algo que não seja muito racional, mas é muito do sentimento também, e eu acho que essa expressão de sentimento é que faz com que as coisas sejam transparentes e sejam verdadeiras. Eu queria só, então, antes de passar a palavra para o nosso convidado para finalizar, fazer um agradecimento ao Ortigara, que desde longa data tem ajudado muito o Paraná. É um cara que mais conhece a agricultura do estado do Paraná. Ortigara, obrigado. Eu sei que você está trabalhando também diuturnamente para poder fazer toda a movimentação da nossa cadeia agrícola e pecuária. Tá bom? Obrigado, Ortigara. Paulo, nossa mensagem final. Muito obrigado a vocês. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, em homenagem a esse vírus papo reto, como já disseram, né? Porque é um vírus terrível, medonho, mas ele, de alguma forma, coloca uma régua de desafio para todas as comunidades e nos chama a convocar o que há de melhor em cada um de nós, e isso é extraordinário. E que situações extraordinárias, como as que vivemos, exigem respostas extraordinárias, exigem respostas fora da caixa, exigem respostas que não foram dadas antes, exigem coragem que a gente não sabia que tinha para desenvolver ações que poderiam parecer antes impossíveis ou impossíveis num tempo dado. E que nada disso acontece se não houver pessoas extraordinárias para dar essas respostas. E, felizmente, agora vocês vão ter que aguentar o elogio. São pessoas extraordinárias como você, Valdemar, e como você, Wilson Blay, que o Paraná tem o privilégio de ter como colaboradores de um extraordinário governador jovem, mas não por isso, é por ser extraordinário, líder, e que consegue colocar e motivar as pessoas numa direção coordenada. Isso que faz o Paraná ser esse lugar extraordinário. Caso contrário, seria só um lugar bastante verde, e mais uma passagem de tropeiros, como era nos primórdios. O Paraná tem um destino que é traçado pelas pessoas extraordinárias que estão fazendo esse momento acontecer. E, como disse o Wilson Blay, lastimando muito as perdas que o vírus nos impõe e o sofrimento de muitas e muitas famílias, fica aqui uma homenagem a todos os profissionais de saúde no Paraná e, por extensão, no Brasil, que são pessoas mais do que extraordinárias, estão se arriscando diuturnamente para prover serviços e mostrar uma eficiência que nem eles sabiam que tinham. E, portanto, isso tudo nos impõe, a mim, pelo menos, me impõe esse sentimento, viu, Wilson? Você falou em sentimento, de que eu fico em casa, fico devendo, tanto que não aguentei, peguei um avião, fui lá em Brasília entregar um programa de retomada, sei lá se esses caras vão utilizar isso, será que eles estão entendendo alguma coisa? Mas nós precisamos fazer algo, nós precisamos dar a resposta que precisar ser dada, correndo o risco que precisar ser corrido. E agora, correr esse risco em prol do Paraná, isso é café pequeno. O Paraná vale a pena sempre, portanto, vocês podem contar comigo a vida inteira. O Paraná é amigável, é hospitaleiro, ele é motivador e, portanto, é um extraordinário privilégio estar com vocês e continuar participando dessa comunidade. A todos, muito obrigado. E a Escola de Governo, que é a escola de liderança, na realidade, que, pelo próprio nome, já demonstra mais uma ideia extraordinária que merece ser apoiada. Obrigado a todos, satisfação enorme, que Deus nos proteja. Obrigado aos profissionais de saúde. Amém. E que a gente possa seguir trabalhando em prol do Paraná. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, Paulo. Fique com Um Deus. abraço a todos.